Bom dia também para o Gabriel Coronel, que gentilmente aceitou aí fazer uma palestra para a gente sobre o trabalho que ele realiza. Então, o Gabriel Coronel é formado em telecomunicações na Venezuela, né? Ele é venezuelano. Ele tem mestrado em engenharia e gerenciamento de sistemas espaciais no INPE, onde ele atua já fazem 7 anos. Tá? E nos últimos anos ele tem sido engenheiro de AIT. AIT, para quem não sabe, significa montagem, integração e testes. Né? Então ele trabalha com AIT de satélites. E tem atuado principalmente nos subsistemas de RF do Amazônia 1, né? Principalmente subsistema de comunicação do Amazônia 1, que foi um satélite lançado no início desse ano, né? Um satélite brasileiro, projetado, desenvolvido no Brasil, certo? Então, muito obrigado, Gabriel, pelo aceite, né, em conversar com a gente um pouco. A gente tem feito mais ou menos assim, as pessoas realizam sua apresentação e aí quem tiver dúvida vai colocando ela no chat e aí no final a gente tem comentado as dúvidas, né? Mas fique à vontade para fazer da forma como você achar melhor, certo? Beleza, certo. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, assim, no meio da apresentação, alguma coisa que vocês não entenderem, alguma dúvida, podem interromper, não tem problema. Ou se não entenderem o sotaque, também podem perguntar. Que aqui com o home office, o sotaque ficou pior. Então, deixa eu compartilhar com vocês a apresentação. Um minutinho. Tá conseguindo enxergar alguma coisa? Sim, estamos vendo sua tela. Acho que compartilhei a outra. Só um minutinho. Acho que agora vai. Tá enxergando? Ainda não. Não? Ainda não. Acho que agora vai. Aí, agora sim. Tá vendo tela cheia. Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma introdução ao subsistema do TTC. O que é o subsistema do TTC? A sigla significa Tracking, Telemetry and Command, ou seja, telemetria, telecomando e rastreio. Às vezes pode ser chamado TCR também, de telemetria, comando e rastreio, mas basicamente as funções gerais, independentemente do nome, são as mesmas. Então, vou falar um pouco o que é o subsistema, vou comentar para vocês como é que ele funciona por dentro, para vocês entenderem o que a gente fala, o que é telemetria, o que é telecomando, como é que é feito esse rastreio. Vou dar uma breve introdução a quais são os requisitos principais do subsistema, e essa aqui é a parte que eu mais trabalho, que são os exemplos de teste, aí vou aprofundar mais um pouco. Então, podem perguntar, eu vou falar o que eu faço no dia a dia com o satélite Amazônia, o que eu fiz com o satélite Amazônia 1, qual é que era o meu dia a dia. Então, o TTC, as principais funções de um subsistema de telemetria e telecomando, ele é a interface de comunicação em radiofrequência entre o satélite e a estação terrena. Ou seja, o satélite fica lá orbitando a uns 700, no caso do Amazônia, 750 quilômetros, e ele que fornece a interface para o pessoal daqui da Terra ter o status atual do satélite, saber o que aconteceu, comandar se for preciso. Então, ele é a interface. Especificamente, as funções dele são, por exemplo, receber o sinal de telecomando transmitido em banda S pela estação terrena. Tem alguma dúvida por aí? Eu acho que tem alguém com o áudio ligado. Por favor, pessoal, só desliguem o áudio aí.
Se quiserem perguntar, também podem perguntar. Outra função é realizar a demodulação, ou seja, a gente manda o comando modulado, para quem não souber, a gente adapta o sinal para o meio que a gente vai transmitir. Então, a gente vai transmitir para o espaço, a gente pega o sinal de dados e meio que coloca ele numa portadora que facilita a transmissão e a recepção dos dados lá no satélite. Então, o satélite ele tem que fazer a demodulação. No caso nosso, ele faz essas 3 demodulações, modulação em fase, depois vem BPSK, que é Binary Phase Shift Keying, e Non-Return to Zero L, que é line, L de line. Que mais ele faz? Ele entrega os dados ao OVDH. Então, o TTC não é quem interpreta o sinal que recebe. Ele simplesmente recebe o sinal de RF, ele transforma em um trem de bits e ele entrega para o VDH. O VDH é o computador do satélite e ele que vai interpretar o que significa esse trem de bits que ele recebeu. Em relação isso aqui seria funções relacionadas ao uplink, que a gente chama o uplink, o enlace desde a Terra até o espaço. E no caso do downlink, que é do satélite para a Terra, o que faz o satélite? O satélite, o OVDH, no caso, o computador, ele pega informação de todos os subsistemas e ele agrupa, e ele cria um pacote. E esse pacote, ele entrega como um trem de bits para o TTC, e o TTC faz agora a modulação para transmitir para a Terra. Nesse caso, também, o sinal de telemetria também é transmitido em banda S, e para ser recebido na estação terrena. E no Amazônia, eu acho que quando é pequeno satélite, isso aqui não é muito comum, mas quando é o satélite maior, isso aqui sempre tem essa função. Os transponders o TTC, ele tem capacidade de funcionar em 2 modos de operação. Um modo não coerente, no qual o próprio transmissor ele tem um oscilador local e ele utiliza esse como referência. Mas qual é o problema? Quando você muda a temperatura, lembrando que o satélite ele vai estar orbitando, então ele vai ficar um tempo quente, um tempo frio. Esse oscilador local ele é sensível à temperatura, então a gente não consegue garantir que a frequência vai estar cravada exatamente no que a gente projetou. Então, por isso, os transponders têm um outro modo, chamado modo coerente, no qual ele tem uma relação específica entre o uplink e o downlink. Ou seja, eu daqui da Terra, eu tenho meus equipamentos de RF em condições estáveis, em uma sala com condições estáveis. Eu transmito uma frequência no uplink que está bem cravada, aqui não tenho limitação de espaço em relação a equipamentos aqui na Terra, então eu tenho uma frequência muito estável, um sinal com uma frequência muito estável. E aí o downlink, ele vai manter essa estabilidade porque ele vai sincronizar com esse sinal do uplink quando ele trabalha em modo coerente. Então, geralmente, em órbita, a gente tenta sempre trabalhar nesse modo coerente. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que o TTC está dentro do satélite. O satélite, imagino que o professor Eduardo já conversou com vocês, ele tem diversos subsistemas. Esses aqui são uma agrupação que eu gosto de fazer. Tem a parte do computador de bordo, a parte de potência, a parte do TTC, a parte de atitude, controle de atitude e órbita, propulsão, estrutura e mecanismo, parte térmica, a parte de cablagem, que tem que ser considerada, muitas vezes a gente não considera, mas é considerável o impacto dele, então tem que ser considerado como um subsistema praticamente, e a parte da carga útil. O TTC é apenas um deles, e no caso do Amazônia, se você vê todas essas montes de caixinhas, ele é só essas partes aqui que eu vou mostrar depois, outras fotos mais detalhadas, e essa parte aqui que é uma outra antena na face que aponta para o espaço. Quais são as interfaces que o subsistema TTC tem? Então, ele tem interface de RF, que eu já comentei, é a interface com o segmento de solo, com a estação terrena. Tem umas interfaces de telemetria e telecomando, ou seja, a gente também precisa saber se o TTC está funcionando bem. Então, ele também tem algumas informações que ele passa por o VDH também colocar naquele pacote
que indica como é que está o satélite, que a gente chama também de housekeeping. Tem uma interface de dados, de telemetria e telecomando, ou seja, aqui é por onde ele recebe já o pacote já formado do computador, e isso aqui que ele vai modular para transmitir para a interface de RF. Também tem uma interface de suprimento de energia, ou seja, ele tem uma conexão direta no caso, com o EPS. Tem interface mecânica, porque ele tem várias caixas, tem antena, também vai num suporte específico, e tem interface térmica, pois ele, no caso do Amazônia, o transponder ele opera a 5 watts, então tem que ser levado em conta também a parte térmica que ele irradia. Aqui vou falar um pouco do como é que... Vou entrar dentro do TTC para vocês entenderem como é que ele funciona. Então, vou começar primeiro com o diagrama de blocos. Esse aqui, o subsistema, essa parte aqui cinza mais clara. Esse aqui é o subsistema de TTC. Ele está composto por 2 antenas. Eu já vou explicar por quê. Essa aqui é uma híbrida. Já vou explicar a função da híbrida também. E 2 transponders. Cada transponder ele tem um duplexer que permite o compartilhamento desse único cabo, tanto para o uplink quanto para o downlink. E tem o transmissor e tem um receptor. Como é que funciona, por exemplo, quando a gente recebe um telecomando? Então, lembrando, o telecomando ele vem no uplink, vem da Terra para o satélite. Ele é recebido pela antena. A antena passa para a híbrida. A híbrida, a função dela é o que entrar nessa porta, ele vai colocar nas 2 portas de saída. Então, ele vai ter essas 2 portas. Chega, nesse caso, nos 2 duplexer, que permite compartilhar esse caminho, tanto por o RX quanto por o TX. Aí passa do duplexer para o receptor. Os receptores, no caso do Amazônia, eles trabalham em redundância quente. Ou seja, os 2 estão sempre ligados em todo momento. Então, os 2 vão receber o sinal e os 2 vão passar o trem de bits para o VDH, nesse caso, que aqui é chamado de ACDH, nesse diagrama. Aí, é responsabilidade do VDH decidir quais dos 2 sinais ele vai usar. Então, ele vai ter os 2 disponíveis. Teoricamente, os 2 vão estar certos. E ele tem alguns algoritmos para ele determinar qual que está correto. Aí, ele escolhe e passa para frente, dependendo do telecomando. Ou seja, se for algum comando de atuação, ele que vai comandar o outro subsistema ou algum elemento para atuar. Agora, como é que funciona a telemetria? Agora, como eu comentei, a telemetria ela é gerada no VDH. Ele cria pacotes com toda essa informação do estado do satélite e ele passa por os transmissores. Só que o que acontece? Só um dos transmissores está ligado a cada vez. Ou seja, a gente chama que eles são redundância frio. A gente pode determinar se um deles está falhando e a gente liga simplesmente o outro. Então, nesse caso, vamos supor que só o TX1 está funcionando. Aí ele passa para o duplexer, devolve novamente para a híbrida, e a híbrida, como comentei, o que entra numa porta sai pelas duas contrárias. Então, ele sai e é transmitido para a Terra pelas 2 antenas. Tem aquela terceira função que eu comentei, que é a função de rastreio. Então, o que é o rastreio? É você permitir saber onde que está o satélite na órbita, em distância, a velocidade angular. Tem várias coisas que o pessoal da estação terrena consegue determinar a partir desse sinal. Como é que ele funciona? Você manda alguns tons senoidais com frequências conhecidas. Esse sinal é recebido pela antena, chega novamente na híbrida, e na híbrida novamente passa por o duplexer, chega nos receptores. Só que aqui tem o seguinte, aqui esse sinal de ranging ou de rastreio, ele não vai para o VDH. O próprio transponder, ele já reencaminha para o transmissor. Só que, como comentei, só um deles está funcionando a cada vez, aí volta para o duplexer, volta para a híbrida, volta para as antenas e é transmitido. E aí, o pessoal na Terra, através desse delay nesse sinal,
eles conseguem determinar onde é que o satélite, como é que ele está se movimentando, todo esse tipo de detalhes. O Amazônia 1, por ser um satélite, diria de tamanho de médio para grande, porte médio para grande, ele tem uma redundância, e como é custoso, ele tem muita redundância. Então, por isso que a gente tem um monte de coisa repetida. No caso, a gente tem 2 transponders, tem 2 receptores que estão funcionando sempre em redundância quente, tem 2 transmissores, como eu falei, esse aqui é redundância fria, ou seja, só um deles funciona cada vez. Se você for ver os caminhos, tem múltiplos caminhos para chegar nas antenas. E tem também múltiplos caminhos para você se comunicar entre os transponders e os computadores. Tem 2 computadores, um principal redundante, também tem múltiplos caminhos. Então, a gente sempre tem uma redundância em caso de falha de qualquer um dos componentes do subsistema. E a gente tem 2 antenas. Qual é que é a função dessas 2 antenas? Porque se você for ver aqui, uma delas aponta para a Terra e uma delas aponta para o espaço. Então, teoricamente, quando a gente está em operação nominal, só a que está para a Terra está funcionando. Essa aqui, ela vai receber sinal e vai transmitir para o espaço, mas ninguém vai estar recebendo esse sinal. Porque na situação ideal, no dia a dia, na operação nominal, ele vai ficar assim, com uma gira apontando para a Terra. Mas o que acontece se por acaso o satélite ele tombar, ele perde o controle de altitude e ele tombar e a gente precisa mandar comandos da Terra. Mesmo ele tombando, ele vai ter recepção através dessa outra antena que estava para o que a gente chama fase anti-Earth, a face oposta da Terra. Então, a gente garante que sempre, na maior quantidade de casos, a gente sempre vai ter como se comunicar com o TTC. Agora, por que uma antena é RHCP e a outra é LHCP? Para quem quiser saber mais, RHCP tem a ver com como o campo eletromagnético é irradiado da antena. Então, RHCP significa Right-Handed Circular Polarization. E se você enxergar a antena desse jeito, é como se ela estivesse irradiando no sentido para a direita, por isso que é right-handed. E no caso da antena LHCP é o contrário, ou seja, eu vendo nesse ângulo, ela irradia no sentido esquerdo. Quando a gente coloca uma de um lado e uma do outro, em cada face do satélite, se eu enxergar de um lado, eu vou enxergar que as duas se contribuem, ou seja, o campo eletromagnético que as duas geram, ele vai se somar e não vai se atrapalhar. Então, por isso que, num caso que o satélite perca o controle de altitude e ficar, por exemplo, nesse caso, os 2 campos eletromagnéticos eles vão se ajudar para chegar na Terra. Se as duas fossem da mesma polarização, aí eles se atrapalhariam nessa condição aqui que eu coloco nesse diagrama. Aqui eu mostro como é que o subsistema no Amazônia 1. Então, aqui dá para ver os 2 transponders. Vejam que ele é uma caixa preta, assim, para a gente. Tem a híbrida, os cabos. Então, aqui vem uma antena e a outra antena fica do outro lado. Aqui um pouquinho mais, com mais detalhes. Esse aqui é o diplexer. E aqui, esses 2 andares, um deles é o transmissor e um deles é o receptor. Essa aqui é a híbrida. E as antenas, são as antenas do TTC. Elas, como são fabricadas por um fornecedor estrangeiro, elas praticamente permitem a possibilidade de você usar a mesma antena com as 2 polarizações. Então, se você conectar o seu cabo aqui, ela tem uma polaridade, por exemplo, RHCP. Se você conectar aqui, você tem LHCP. Esse aqui é o conjunto da híbrida com os cabos. Aqui, esse aqui é um equipamento chamado Vector Network Analyzer, que a gente utiliza para fazer medidas entre 2 portas. Por exemplo, eu consigo medir quanto que é a perda daqui até aqui, a perda daqui até aqui. Se de verdade tem essa porta está isolada, essa aqui de entrada. Então, esse equipamento é bem legal. Se vocês estiverem lá, eu recomendo vocês aprenderem a mexer, é bem útil.
E esse aqui é um exemplo de uma foto do Amazônia 1 esse aqui é um modelo elétrico, durante o teste de EMC, compatibilidade eletromagnética. Então aqui dá para ver as antenas, aqui não dá para ver o subsistema porque ele está por dentro, mas dá para ver as antenas como é que elas ficam. Aqui também uma foto, essa aqui já é o Amazônia 1 FM, um modelo de voo. Então dá para ver as antenas como é que elas ficam também. Essa aqui é a antena Earth, que aponta para a Terra. E essa aqui é a antena que aponta para o espaço. Também dá para ver. Agora vou comentar um pouco os principais requisitos que o subsistema tem. O subsistema TTC, pelo fato de que o INPE é um organismo internacional, que ele está associado a normas internacionais, ele tem que cumprir com normas da ITU, União Internacional de Telecomunicações, e do CCSDS. Basicamente, nesse conjunto de normas, o que eles pedem geralmente é que a frequência, tanto do uplink, do enlace de subida, ou do downlink, o enlace de descida, esteja na banda S. Então, eles dão uma faixa na qual você tem que estar dentro dela. Tem toda uma permissão que você tem que solicitar para poder transmitir nessa banda. Eles têm também requisitos de densidade de fluxo de potência, e a potência tem que estar dentro de uns limites, ou seja, você não pode irradiar uma potência muito alta e acabar atrapalhando outros serviços aqui na Terra. Tem praticamente uma cobertura, requisitos de cobertura de radiação quase omnidirecional, que tem a ver com essa redundância que eu comentei em relação às polaridades das antenas, que sem importar como é que o satélite está apontado para a Terra, você vai conseguir ver como é que é o status dele, e você consegue comandar caso tenha algum problema. Tem requisitos também de margem do enlace. Vou falar um pouquinho mais nos próximos slides. E aquela relação de frequência que eu comentei, que ela é especificada por norma. Ou seja, a norma já pede que o seu uplink e seu downlink tenham uma relação específica. Aqui no caso do telecomando, um pouco quais que são os requisitos do subsistema em termos um pouquinho mais específicos. Então, a banda S. No nosso caso, o transponder ele consegue receber sinais nessa faixa de potência, nesses níveis de potência, de menos 50 até menos 128. Aqui eu já tinha comentado um pouco as modulações que são utilizadas no uplink, a taxa de bits, que a gente manda o comando em 4 kilobits por segundo, e a taxa de varredura, que eu vou explicar um pouco mais na frente em relação aos testes. Eu posso ter uma varredura de até 32 kHz por segundo, e num range que pode ir só até mais 115 kHz da frequência central, ou até menos 115. Isso aí eu acho que vai ficar mais claro quando eu explicar os testes que a gente faz. Em relação à telemetria, a gente tem também que operar na banda S. A modulação nossa é QPSK. E a gente tem duas taxas de operação, uma taxa alta e uma taxa baixa. O que é a diferença? Quando a gente está em operação nominal, a gente utiliza a taxa alta. Ela garante que a gente receba pacotes na Terra com mais frequência, ou seja, a gente vai ter informação mais atualizada. Porém, se a gente entrar numa condição de emergência, em lugar de a gente querer frequência em relação aos dados, a gente quer confiabilidade, ou seja, a gente quer que a potência que chega, por exemplo, na Terra seja maior, e a margem do enlace também seja maior. E a gente consegue isso mudando uma taxa mais baixa. Então, a gente diminui a frequência, mas a gente garante que vai ser recebido os dados aqui na Terra. E o nível de potência do TTC, no nosso caso, é 5 watts, a transmissão de telemetria. Aqui um pouco, o que a gente enxerga como lista de telemetrias e telecomandos, ou seja, esses aqui é o que eu passo para o computador do satélite para ele colocar no pacote, e aqui na Terra, ou no meu caso, no ambiente AIT, é o que eu vejo que me permite ver se o transponder está funcionando bem, se o TTC está funcionando bem. Ou seja, qual é a potência do sinal que ele está recebendo, qual é a potência que ele está transmitindo,
as temperaturas do transmissor receptor, se ele está em sincronização, se ele está em loco, ou seja, se ele pegou o sincronismo com o sinal do uplink, qual é que é o modo de operação que ele está, se está coerente ou não. Então, essas são as listas que eu vejo que me permitem definir, identificar se o TTC está no estado correto. E em relação a comandos, esse aqui é um exemplo de 4 comandos que a gente pode mandar, nos quais, por exemplo, eu ligo o corrente ou desligo o corrente. Ligo a função de ranging ou desligo a função de ranging. E aqui um exemplo do link budget, que a gente chama de link budget, permite você calcular, que é uma simplificação. Se você for ver o que pede as normas, o link budget é bem complexo, tem bastante itens que você tem que calcular, mas aqui só um breve resumo de como é que a gente faz para calcular e determinar que a margem está dentro daquilo que foi pedido pelas normas, né? Que a gente viu que era maior a 3 dB. Que tanto para o uplink quanto para o downlink. E a gente considera geralmente o pior caso, que é quando a elevação, quando o satélite está vindo, assim, aparece do horizonte, e você tem na estação terrena uma elevação de 5 graus, que seria quando você está mais distante do satélite, e a partir de 5 graus você já considera que não tem alguma montanha, algum prédio assim no horizonte que pode atrapalhar o link. Você tem alguma dúvida até agora? Não? Beleza, então eu vou continuar. Aqui, a parte dos testes é a parte que eu trabalho no meu dia a dia. Então, se vocês quiserem conversar mais, a gente já, eu acho que o professor Eduardo já deve ter comentado com vocês. Vocês têm 4 métodos, dependendo da norma que vocês utilizem como referência, tem alguns métodos de verificação. Eu estou colocando aqui a norma como referência, a norma da ECSS, que ela considera que você tem 4 métodos de verificação: inspeção, análise, review of design, revisão do projeto e testes. Então, vou dar um exemplo para cada um deles em relação ao TTC. Uma inspeção, por exemplo, que a gente faz, é uma inspeção mecânica. Então, a gente pode pôr aqui na balança uma antena e verificar se ela está conforme fala o documento de interface que a gente recebe junto com a antena. A gente pode também fazer uma inspeção elétrica do transponder, no qual a gente vai pino a pino. A gente utiliza essa caixinha aqui chamada Breakout Box, ou BOB. A gente conecta em cada uma dessas interfaces e a gente vê se de fato o pino é o que fala que é no documento, se o pino é de terra, se o pino é redundante. Então, essa aqui a gente chama de inspeção de recebimento. Tem também outro exemplo de método de verificação em relação à análise, o diagrama de radiação das antenas. Então, você consegue matematicamente, com programas de simulação, matematicamente, você consegue saber como é que a antena vai irradiar. Outro exemplo de análise seria o que eu comentei do Link Budget. Ele também é uma análise que você faz para garantir que a margem do link vai estar dentro do que você espera. Aqui, só a modo de curiosidade, se vocês forem ver esse diagrama aqui de radiação, vocês veem que aqui ele é maior e depois aqui no meio ele é menor. Então, se você for pensar no satélite, vamos supor que esse aqui ele está apontando para a Terra. Quando você vem orbitando assim vem em órbita, como eu comentei, em 5 graus de elevação é a distância que você considera o pior caso. Ou seja, é quando você está mais longe do satélite e aí você, nesses extremos, é onde você ajusta a antena, você projeta a antena para ela ter um maior ganho. Então, por isso que ele tem essas partes mais altas. Já quando está no nadir, o satélite está apontando para o nadir, ou seja, o satélite está acima em relação à estação da Terra, você não precisa tanto ganho na antena. Então, por isso que aqui seria o ganho da antena nesse caso, que você considera.
e você não precisa tanto ganho que nem esses pontos. Então, por isso que ele tem essa forma assim de queda aqui no meio. Um outro método de verificação, o Review of Design, ou seja, revisão do projeto. Por exemplo, eu comentei, aquele transponder, para mim, é uma caixa preta, ou seja, eu não tenho como ver o que está acontecendo aí dentro, quais que são as potências que eu tenho em cada ponto, mas na documentação eu consigo ver o que está acontecendo em cada um desses componentes, qual é que é o ganho que esses componentes têm, como é que ele influencia na relação sinal-ruído. Então, esse aqui é um exemplo, se eu precisar verificar algum requisito em relação a uma parte interna que eu não tenho acesso, eu posso ir no documento e verificar esse tipo de informação. E agora sim, a parte que eu mais mexo, que é a parte de testes, que é um outro método de verificação, é um método mais confiável, porque você simula as condições mais reais ou mais aproximadas da realidade, porém é o método mais caro, é o método mais custoso, então a gente nem pode fazer tudo em função de testes, você tem que tentar avaliar e tentar determinar o que você de fato faz como teste e o que de fato você verifica por outros métodos. Então, o que são os testes? Eles são demonstrar as características, o desempenho, as funções dentro de ambientes representativos. Então, se você sabe que o satélite vai estar no espaço, um exemplo do teste representativo, ambiente representativo, é quando a gente coloca o satélite numa câmara de termovácuo. A gente vai ter o vácuo, a gente vai ter mudança de temperatura de quente para frio, representativo ao que acontece no espaço. É o mesmo que acontece no espaço? Não, mas é uma representação bastante realista e que tem funcionado ao longo de vários anos de experiência de muitas agências. Quais são os principais objetivos dos testes? Demonstrar as funções e o desempenho conforme os requisitos, encontrar falhas e também uma que também é importante, exercitar o comportamento operacional. Por exemplo, no nosso caso na Amazônia, a gente tem um modelo elétrico que, além de funcionar para a gente verificar se o projeto estava certo, serviu muito bem para a gente treinar. Então, muitos de nós éramos novos nessa área de testes, então ele ajudou para a gente saber como é que era o teste, qual é que era o tempo que a gente demorava, como é que a gente ia fazer, verificar se algum teste era viável ou não, para quando chegasse o teste do modelo de voo, que era o que ia para o espaço, a gente já está com bastante treinamento e bastante experiência nesse sentido. Os testes, eles são aplicáveis em vários níveis de verificação, ou seja, a gente pode fazer testes com o satélite já tudo fechado, a gente pode fazer testes no próprio subsistema por separado, antes de colocar no satélite, a gente pode ir num equipamento específico, por exemplo, a gente vai na híbrida e faz um teste específico só na híbrida, então ele é aplicável nos diversos níveis de verificação. É aplicável em vários modelos, então aqui tem um modelo de engenharia do transponder, modelo de engenharia da híbrida, aqui no modelo de voo, do subsistema também. Ou, por exemplo, a gente pode fazer testes numa maquete radioelétrica. Então, essa foi a maquete radioelétrica do Amazônia 1. E aqui eles utilizavam para levantar o diagrama de radiação do satélite. Considerando que agora, a diferença da simulação, que na simulação você considera só antena, aqui você já tem a influência da estrutura, nesse caso, os sensores de estrela, das outras antenas. Então, você pode aplicar testes em diferentes modelos físicos. O que eu faço, assim, no TTC, o que eu utilizo para os testes do TTC? Eu tenho o que eu chamo SCOE, Specific Checkout Equipment, às vezes também chamado de EGCE, Electrical Ground Support Equipment, e ele tem um conjunto de equipamentos. Então, no meu caso, ele tem uma fonte. A fonte é só utilizada para testes de subsistema, quando você não tem ele no satélite, porque no satélite a fonte realmente é o subsistema de potência. Eu tenho medidor de potência, analisador de espectro, geradores de sinais, receptores. Então, cada um deles tem uma função
E, dependendo do teste, eu posso utilizar alguns deles, dependendo do teste, posso não utilizar alguns deles. E também eles permitem que eu receba a telemetria através desse score, ou mande comandos para o satélite também através desse score. Alguns exemplos de teste que a gente faz com esses equipamentos, tem o teste de Frequency Stability, tal como eu comentei para vocês, quando a gente está em modo não coerente, o oscilador local ele não é tão estável. Então, a gente verifica como é que funciona essa estabilidade em frequência do transponder. A gente deixa ele operando por alguns minutos e vê como é que ele funciona. Então, aqui, nesse caso, tem um exemplo. Essa curva aqui é o transponder em modo coerente. Em modo coerente, eu tenho a estabilidade do equipamento que eu vou utilizar para o Oblink. Então, se você vê, ele é praticamente cravado. Ele está exatamente na frequência nominal que eu queria. Quando eu coloco ele em não coerente, aí o oscilador já é mais instável. Então, se você muda a temperatura, você vê que ele oscila mais. Então, esse aqui é um exemplo de teste. E dá para ver as duas diferenças de modo entre coerente e não coerente. Tem uma especificação que fala quanto que é o máximo que ele pode ter em modo não coerente. Então, a gente tem que verificar que isso está sendo atendido. Outro teste que a gente faz é medir a potência e a frequência de saída. Então, a gente verifica que eles estão dentro da especificação e dentro das margens especificadas. Então, a gente também vê em modo não coerente e em modo coerente. E nas taxas de transmissão que a gente tiver. No nosso caso, taxa baixa, taxa alta. E a potência. Você vê que a potência ela praticamente não depende do método, do modo de operação. Mas a frequência, sim, dá para ver. Quando está incoerente, ela fica cravada em relação à frequência nominal. E quando está em não coerente, ela já pode mudar um pouquinho. Tem outro teste que a gente chama teste Carrier Acquisition and Tracking, no qual a gente verifica a capacidade dele adquirir porque assim, em órbita, o satélite ele vem voando numa velocidade muito alta e a gente liga a portadora do Oblink. Só que essa portadora, em relação para o satélite, é como se ela estivesse se movimentando em frequência por causa do efeito Doppler. Então, a gente verifica se ele é capaz de adquirir esse sinal em movimento e se ele é capaz de acompanhar ao longo do range que a gente especifica. Então, por exemplo, a gente coloca uma portadora do Oblink e a gente faz ela se movimentar. Então, esse efeito que a gente faz e o transponder ele tem que entrar em estado de lock, a gente vê através da telemetria, e ele não pode perder esse estado de lock ao longo dessa varredura. Então, isso aí é uma característica muito importante que a gente precisa verificar. Outro exemplo de teste que a gente tem é o teste Carrier Acquisition Threshold, no qual a gente meio que verifica que aquele limite de potência que ele falou que ele ia pegar sinal, ele de fato está sendo atingido. Então, vamos supor que o threshold é menos 128. A gente coloca um sinal que chega nessa potência no transponder, a gente faz uma varredura e ele tem que também sincronizar com aquela portadora e manter o estado de sincronismo, o estado de lock ao longo da varredura. Então, a gente começa a primeira potência, faz a varredura, ele entrou em lock, ou seja, ele pegou sincronismo? Sim. Então, tira 1 dB, faz de novo, entrou em lock? Sim. Abaixa 1 dB, faça a varredura de novo, entrou em lock? Sim. E aí você vai até que chega um ponto que ele não pega mais. Então, você fala, o meu threshold, o meu limite no qual eu consigo receber sinais, é esse daqui. E esse seria o Carrier Acquisition Threshold. Outro exemplo tem a ver com, a gente chama Receiver Rest Frequency. Então, a gente verifica que ele, teoricamente, o transponder é para operar numa frequência fixa. Porém, por questões de projeto, as incertezas do desenvolvimento,
ele nem sempre vai ficar operando exatamente nessa frequência. Então, a gente tenta identificar qual é que é essa frequência mais provável no qual o transponder ele entra em status de lock e ele meio que fica numa condição de estabilidade. A gente chama isso de receiver rest frequency. A gente faz umas varreduras novamente, identifica onde que ele está entrando em sincronismo, tanto quando a gente faz de subida e quando a gente faz de descida. Quando fala que subida e descida, é a movimentação da varredura. Então, sweep up, eu começo uma frequência mais baixa e vou subindo até uma frequência mais alta. E sweep down, começo uma frequência alta e vou descendo por uma frequência mais baixa. E no final eu tenho aqui uma fórmula que me permite calcular qual é que é o receiver rest frequency. Ela também tem que estar dentro do que foi especificado. Outro exemplo de teste é o teste de espúrios, emissões de espúrios. Então, a gente verifica que o transponder não está gerando emissões indesejadas, tanto na banda de operação própria do satélite, na qual ele pode atrapalhar outros equipamentos do satélite, ou até o próprio TTC, tá, que a gente chama in-band, mas também a gente verifica que ele não esteja sujando, por falar de alguma forma, sujando frequências que outros satélites possam estar usando, outros satélites ou outros serviços na Terra. Então, aqui é só um exemplo como é que ele fica quando você tem um limiar, um threshold, e ele tem que ficar por baixo. Se ele ficou abaixo, ele fala que passou. Se por acaso você tem esse limiar e tem sinais acima do que você especificou, ou a norma especificou, você consegue ver que está falhando o transponder, né? Aqui o exemplo de limite, aqui o exemplo que passou e que não passou. Nesse caso, a gente diria, a gente tem espúrios, mas não tem nenhum problema, a gente aceita, porque está dentro da especificação. Nesse caso, a gente fala, tem alguma coisa que precisa dar uma estudada a mais. Outro exemplo de testes é o Command Sensitivity Threshold. No anterior, no Carrier Acquisition Threshold, a gente identificou qual é a potência mínima na qual o transponder adquire e é capaz de sincronizar e manter essa sincronização com o sinal do uplink. Agora, a gente verifica que esse transponder, ele demodula os dados e faz a demodulação de um jeito certo que o computador de bordo ele é capaz de interpretar corretamente. Ou seja, pode ser que ele esteja sincronizado, mas por causa da potência ser muito baixa, ele não consiga diferenciar na hora de ele transformar de IRF para bits. Então, a gente faz também uma verificação semelhante, a gente coloca uma potência fixa na entrada do transponder, a gente manda, por exemplo, 100 comandos, e a gente verifica quantos desses comandos foram de fato recebidos pelo VDH. Então, ele tem que receber, nesse caso, 100 que a gente enviou. E a mesma coisa, a gente abaixa um DB, manda 100 telecomandos e verifica que recebeu. E a gente vai descendo assim aos poucos, um a um, até que chega um ponto que ele perde. Quando você perdeu, aí você fala, opa, aí o threshold, se você continuar, ele não recebe nada. Então, você identificou a última condição na qual você recebeu tudo, e você fala, esse aí é meu Carrier Sensitivity Threshold. Esse aqui também é um parâmetro importante, pois ele é estação terrena. Se bem que eles não operam nessas condições de baixa potência, eles têm que saber quanto que é o mínimo que eles poderiam conseguir controlar o satélite em caso de uma emergência. Aqui outro exemplo de teste, antena polarization. Então, a gente tem uma antena de uma polarização, a outra do outra. Como é que a gente verifica que de fato a antena que o fornecedor deu, ela de fato está na polarização que ele falou? A gente pega uma antena de teste. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é uma antena LHCP, ou seja, polarização circular esquerda. Se a gente colocar a mesma polaridade aqui, a potência que a gente vai medir na recepção vai ser a maior das combinações. Se eu colocar agora uma RHCP e aqui LHCP,
e eu comparar com aquela LHCP, vai ter que ser menor. Se eu não colocar a mesma polarização, a que eu vou receber, a potência que eu vou receber vai ter que ser menor. E a gente faz isso várias combinações para identificar isso. A gente consegue identificar não só se a polarização tá correta, mas também a gente consegue pegar alguns erros de se a conexão da antena foi feita da forma correta. Outro exemplo que a gente tem, pode fazer, mas esse aqui já é no nível de subsistema, o nível de equipamento, é o bit error rate, ou seja, qual é a taxa de erros de bits. Eu mando no TTC um sinal pseudo-aleatório que eu conheço, eu tenho uma forma de eu pegar esse sinal já modulado que vem do transponder, e eu tenho aqui um comparador que ele vai analisar se o que eu transmiti foi igual ao que eu recebi. E ele consegue fazer um cálculo da quantidade de erros que eu tive nesse período do teste, e eu consigo determinar quanto que eu vou ver. Dependendo da potência, enquanto pior seja a potência que eu configure o transponder, eu vou ter uma maior taxa de erros. Outro tipo de teste que a gente faz é verificar que a telemetria que o transponder passa por o VDH, ele está funcionando do jeito que a gente espera. Então, como é que o transponder fala por o VDH que ele está em status de lock, ou seja, que ele está em sincronismo? Ele tem uma saída, tem uns 2 pinos, que eles vão ter uma tensão nessa faixa se ele estiver em lock, ou nessa faixa se ele não estiver em lock. E a gente verifica isso antes de montar no satélite, a gente verifica em um teste no nível de subsistema. Então, a gente mede qual é a tensão que ele está gerando e a gente fala a partir disso se ele passou ou não. Isso é válido para potência, para temperatura, para se qual o modo de operação que está ativado. Então, esse aqui a gente vai sempre antes da campanha de AIT. Outro exemplo de testes relacionados ao TTC, os testes de compatibilidade eletromagnética, ou EMC, e a gente demonstra 2 coisas, basicamente. Uma, que o campo elétrico que emite o satélite está abaixo dos níveis especificados, ou seja, ele não vai poluir o ambiente dos outros satélites ou dos outros serviços na Terra. E a outra condição que a gente verifica é que o satélite é capaz de aguentar o campo elétrico externo, ou seja, vamos supor, a gente supõe que o ambiente está poluído. Esse ambiente poluído, ele não pode afetar o funcionamento do nosso satélite. Então, a gente chama de susceptibilidade eletromagnética. A gente faz essas 2 verificações e em nenhuma, assim, as 2 têm que ser atendidas com relação a normas, com relação a performance. E aqui uma lista de outros testes que a gente pode fazer: teste de Error Vector Magnitude, consumo de potência, corrente em Roche, máscara espectral, AM residual, ruído de fase, índice de modulação da telemetria, do ranging, o diagrama de radiação, emissão de harmônicos. Então, basicamente, isso aí é um pouco da introdução do subsistema TTC. E o que eu faço no meu dia a dia, no meu caso, aqueles monte de testes. Então, a gente faz, não é todo dia que a gente faz o teste, a gente, dentro da campanha de AIT, a gente tem alguns dias específicos que são só por o teste do TTC, mas, em geral, são esses aí que a gente aplica. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Gabriel, pela apresentação, foi muito interessante. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode perceber na sua palestra. Uma delas é a complexidade do subsistema, né? Sim. Porque a gente, às vezes, na academia, às vezes na universidade, a gente está acostumado com sistemas de menor complexidade, como são o caso dos CubeSats, por exemplo, né? A gente vê que só esse subsistema de TTIC, o subsistema de comunicação, se a gente pegar só ele é muitas vezes mais complexo que um nanosatélite inteiro, né?
Sim, Exige sim. muito mais esforço, mais pessoas, mais requisitos, né? Mais atividades. E eu acho que isso pode se aplicar para outros sistemas também, né? Um sistema aeronáutico, né? Uma aeronave, por exemplo, também é um sistema muito complexo. E muitas das coisas aqui que você comentou são atividades de cunho aeroespacial, né? Por exemplo, a Uhum. verificação. A verificação é para qualquer projeto complexo, né? Então, Sim, independente da área com que aquele que estão nos ouvindo forem trabalhar, muito provavelmente vai ser o dia a dia desses profissionais trabalhar com verificação, com testes, né? Com essa parte com essa parte que você comentou. sim. Então, Aliás, se você for ver aqui, por exemplo, os equipamentos que a gente utiliza, são equipamentos que todo laboratório tem. Tem analisador de sinais, tem geradores de sinais, medidor de potência, tem pode ter frequencímetro. Então, acho que mesmo sendo um projeto menos complexo, como que nem você falou, um CubeSat, eu acho que os testes que você pode fazer praticamente são os mesmos. Tirando aqueles que você não tem um modo coerente, mas você pode medir potência, você pode medir estabilidade, ou seja, você pode colocar testes mais complexos ou mais completos no seu projeto, mesmo que ele seja menos complexo, e uhum, você não vai garantir sucesso, mas você vai ter mais chance de estar certo, de ter certeza que o seu projeto está mais robusto, né? uhum, perfeito. Pessoal, agora a gente coloca as dúvidas. Se alguém quiser, ou pode colocar, levantar a mãozinha ali e fazer a pergunta, ou pode colocar no chat, tá? Enquanto isso, eu vou fazer algumas perguntas que me surgiram durante a sua apresentação, tá? Lembrando que aquele que nos ouvem são de vários semestres distintos, né? Tem alunos do primeiro semestre, que é recém-ingressaram no curso, como tem alunos do nono semestre, né? Que já estão quase saindo e já tem uma carga de conhecimento já bem maior, né? Até para Entendi. entendimento da palestra. Então, tem algumas palavras, alguns termos, né? Algumas coisas que você comentou que alguns deles não vou entender agora, mas né, podem procurar aí. O Google está aí, em seguida vão, eventualmente, vão Podem ter perguntar. Fica aí meu e-mail, meu Instagram, podem perguntar. o Gabriel tem um Instagram bem ativo, né, Gabriel? Publica várias curiosidades aí do seu trabalho, muita coisa interessante ele coloca lá, é bem legal de seguir. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que é a seguinte, né? Num sistema complexo, a gente sabe que tem vários subsistemas, né, que interagem entre si. Como você mostrou esse subsistema, né, do TIC, ele possui várias interfaces. Você mostrou lá no início, né? Tem interface com Sim. subsistema estrutural, subsistema de potência, térmico, entre vários outros, né? A Uhum. pergunta é a seguinte: qual que é a sua interação ou a interação da sua equipe de RF, né, com as equipes de outros subsistemas, né? E como que essas interações acontecem, né? Que tipo de interação que vocês têm com a equipe de potência, por exemplo, né? E como que ela acontece? Se é diária, se são em reuniões periódicas, como que acontece essa interação? Tá. A equipe nossa, assim, de IT, ela está composta eu vou dizer, ao redor de... Na verdade, está dividida em dois grupos, um grupo de integração mecânica e um grupo de integração elétrica. Dentro, por exemplo, de integração elétrica, somos ao redor diríamos, 10 pessoas, e cada uma dessas pessoas é responsável de um subsistema, um ou mais. No meu caso, eu sou responsável do subsistema do TTC e do subsistema de AWDT, que é o transmissão de dados da carga útil. O que acontece? Quem no satélite, o TTC, ele faz interface com o VDH. Então, eu preciso saber também o que o responsável do VDH aqui na Terra, assim, no entorno de IT, quais que são os equipamentos deles e o que eu preciso entregar para ele. Então, inicialmente, quando a gente está nas primeiras fases de IT, basicamente a gente tem que conversar muito em relação a como configurar os equipamentos para ele receber o sinal adequado.
no dia a dia, o nosso equipe trabalha sempre junto. Então, por exemplo, eu, para fazer os testes de RF, eu preciso ligar o satélite. Então, eu preciso de uma pessoa que a gente chama Test Conductor. Então, essa pessoa ela tem que saber o que eu vou fazer, e eu tenho que saber o que ela vai fazer, porque eu posso fazer, eu preciso que você ligue o satélite e você configure a taxa de transmissão alta. Aí pode ser que também no dia a dia, para eu fazer meus testes, eu precise fazer, configurar o satélite em uma configuração específica. Por exemplo, eu preciso que você ligue para mim o subsistema de controle de órbita. Eu preciso que você simule como se ele estivesse na órbita e ele estivesse fazendo uma manobra X. Então, eu preciso conversar com a pessoa de AOCS responsável e falar, isso aqui é viável, você consegue fazer isso para mim? E a gente também precisa comunicar isso para o pessoal para o Test Conductor, que na verdade é quem vai enviar os comandos para o satélite. Então, na verdade, assim, o nosso dia a dia, ele requer muita interação. Eu sendo responsável do subsistema de RF, eu tenho que estar ciente do que os outros estão fazendo também. Então, requer, todo dia tem que estar de olho nas coisas, requer estar conversando muito. Por exemplo, quando não é o dia de teste de RF, mas tem outra pessoa que vai fazer o teste deles. E a gente está numa condição que o satélite só tem comunicação via antena. Então, mesmo que não é meu teste, ele vai precisar que eu ligue o transmissor e que eu receba os dados via RF. Então, eu vou ter que ficar de olho no meu subsistema também. Eu tenho que ficar de olho que o estado dele está conforme projetado, mesmo que não seja o dia da minha execução dos testes. Então, basicamente, é tão complexo quanto um desenvolvimento. Você precisa sempre estar de olho no que o outro faz, como é que ele faz, como é que isso influencia no seu trabalho. E aplica para tudo, tanto nas interfaces de telemetria, de suprimento de energia, quanto na parte mecânica. Eu preciso ver se a pessoa da mecânica tirou, por exemplo, a proteção das antenas, e eu posso ligar a transmissão sem risco de ter algum problema. Se outra pessoa conectou uma carga de RF pela condição que a gente vai ter, e não vou ter risco de queimar o transponder, ou seja, tem bastante interação. Perfeito. Fazendo uma ponte aqui com o nosso lado, Gabriel, a gente tem uma disciplina aqui na UFSM que é chamada CPIO. Tá? CPIO é o acrônimo para concepção, projeto, implementação e operação. Tá? Então, é uma disciplina que, a cada semestre, os alunos... É uma disciplina só prática, não tem teoria a princípio, ou a carga teórica dela é ínfima, né? Mas é uma disciplina em que os alunos colocam a mão na massa e desenvolvem um projeto do começo ao fim. Né? E nessa disciplina, eles se reúnem em grupos, né, que simulam equipes, né, como a que você falou. Então, equipes que a gente vê que são interdisciplinares, né? Como você comentou aí no AIT, a equipe tem a equipe de engenheiros eletricistas, né? Engenharia DRF, vai ter o pessoal da área da mecânica, então é multidisciplinar e interdisciplinar, né? O trabalho de um depende também do trabalho do outro, né? E exige essa cooperação mútua quase que diária, né? Que é isso também que a gente coloca em prática no CPIO, nas disciplinas que eles praticam aqui. Né? Então, muito Só um comentário em relação a isso que você falou, assim, um comentário para o pessoal aqui que está assistindo. Na área espacial, obrigatoriamente você tem que aprender a trabalhar em equipe, você tem que depender do outro, o outro depende de você, porque tem tanta coisa que você não consegue conhecer tudo, e você não consegue fazer tudo sozinho. É uma coisa assim que os sistemas são tão complexos que é impossível para alguém conhecer tudo. Então, você sempre vai ter que precisar de alguém para alguma ajuda, alguma explicação, dar mais um detalhe. E assim, por exemplo, a Amazônia, se você for ver, eu acho que são ao redor de 200 pessoas que trabalharam em diferentes coisas. Uhum. E
assim, cada uma delas fez a sua contribuição em uma parte, é especialista nessa parte específica, então é bem complexo, assim, é bem importante essa parte para o pessoal que é aluno, aprender desde agora a trabalhar em equipe, porque é bem importante nessa área. Perfeito. Depois eu tenho uma outra pergunta específica em relação a essa interação. O João colocou uma pergunta aqui, ó. Não exatamente uma pergunta, apenas um comentário. Mas durante as aulas é visto de maneira bem mais simplificada os subsistemas do satélite. De maneira geral, satélites menores. Então não percebemos a complexidade que apenas um dos subsistemas pode apresentar. Imaginar a execução do satélite todo, então, é legal saber até onde esse tipo de coisa pode chegar. Então, essa eu posso parcialmente responder, porque cita ali em relação às aulas, né? Eu já tive do outro lado aí, eu esqueci de comentar que eu fui colega durante anos, colega de laboratório do Gabriel, né? A gente era colega de sala aí. Por muitos anos trabalhamos nos mesmos projetos. Então, a função aqui da universidade é prover conhecimento básico, né? Você não vai sair um especialista em nenhum subsistema da faculdade. E acredito que não exista algum curso de graduação que te faça isso, né? Não existe um curso de graduação que você vai sair especialista em subsistema de potência ou de TTC, mas conhecendo os fundamentos da disciplina, você pode ir atrás, buscar cursos, né? Se instruir com livros, até fazer uma pós-graduação, eventualmente, né? Até no próximo trabalho que você tiver, você vai aprender com seus colegas, com seus chefes, né? Com outras pessoas. Então, a função da universidade é essa mesmo, é dar os fundamentos, dar as bases para você conseguir caminhar com as suas próprias pernas e ter acesso ao conhecimento, né? Você vai saber onde procurar, você vai saber o que é uma fonte boa, o que é uma fonte não tão boa, né? Então, mais ou menos isso daí. É isso aí mesmo, né? A complexidade você vai perceber quando tiver com o chefe ali buzinando no seu ouvido, pedindo um relatório até amanhã do dia seguinte, né? Com um sistema complexo aí sob sua responsabilidade. E assim, também tem uma coisa da complexidade que a gente vai aprendendo conforme a gente vai tendo mais experiência. Tem coisa ainda que eu pego assim, livros que eu já li no passado, já vi no passado documento, só que eu vejo agora e falo, nossa, isso quer dizer tal coisa. Ou seja, também a gente precisa entender muito bem a base para depois a gente ir aos poucos evoluindo, porque tem muita coisa. Eu até hoje, eu pego alguns projetos assim de TTC e eu fico assim, acho também bem complexo, acho também difícil de entender, e é tudo assim um processo de evolução, pouco a pouco você vai entendendo mais, colocando mais complexidade, então, e depende muito da experiência com a qual você lida, né? Seus trabalhos, projetos de aula. Tem uma outra pergunta ali do Kennedy. Fiquei com uma dúvida sobre o que exatamente é esse requisito de 3 dB de enlace. O que exatamente é esse enlace? Legal, acho que eu consigo colocar um documento que vai, um diagrama que acho que vai ajudar. Acho que a dúvida foi mais no que é o enlace, né? O que significa o enlace? Eu tenho aqui um documento que acho que pode ajudar um pouquinho. Porque assim, o enlace é a comunicação que você tem entre o solo e o espaço, né? Deixa eu colocar aqui um diagrama aqui legal. Deixa eu ver se eu acho que... Ele não está tão simplificado quanto eu lembrava. Mas basicamente você tem a Terra, sua estação terrena na Terra, e você tem o seu satélite no espaço, né? Quando você vai estar projetando seu sistema de comunicação, seu sistema satelital, você vai pegar onde que fica seu satélite em órbita, quais são as características desses que você está projetando para esse subsistema e as características que você tem na estação terrena. E você faz um cálculo no qual você consegue saber quanto que é o sinal que você está colocando na antena da estação terrena, quanto que você perde nesse caminho a teu espaço
e quanto que você consegue recuperar no satélite. Isso aí a gente chama, essa comunicação, a gente chama enlace, ou link, e esse cálculo que a gente vai fazendo em relação às perdas e os ganhos que você tem nesse caminho, a gente chama link budget, o cálculo do enlace, orçamento do enlace. Quando eu falo aqui que tem 3 dB, o que eu falo é que em relação a que você transmite, o que você recebe, quando você compara qual é o mínimo que você precisa receber e o que você de fato está recebendo, essa seria a margem. Então, eu preciso ter uma margem entre o que estou recebendo e o que eu quero receber, e que eu preciso receber, de pelo menos 3 dB. Lembrando que dB é uma unidade de relação, nesse caso, entre 2 potências, e 3 dB significa o dobro da potência. Ou seja, eu preciso receber o dobro do que eu preciso pela especificação para que meu enlace atenda às normas internacionais. Não sei se ajuda a esclarecer um pouco. Eu acho que ficou claro a explicação, mas se tiver dúvida ainda, podem colocar. Pode perguntar. Se você for ver, isso aqui é o que a gente precisa, mais de 3 dB. E o que a gente está conseguindo é, por exemplo, 9.7 dB. 9.7 dB é mais do que 3, ou seja, o nosso enlace, a gente fala que ele está fechando, ele está dando certo. Então, a gente consegue falar, pela teoria, pelos meus cálculos, a comunicação vai dar certo. Então, a gente pode falar, o projeto que a gente tem está ok, vamos continuar. Pode acontecer que você chega aqui nesse cálculo e ele dá 1. Você fala, nossa, 1, mas eu precisava de 3. Então, eu vou ter que mexer em alguma coisa, seja na modulação, seja em algum processamento que você faz no sinal, que a gente chama de codificação, para você tentar elevar ou aumentar a potência, para você tentar aumentar quanto que você está recebendo. Perfeito. Bom, uma outra pergunta, a gente viu aqui que você falou, teve um slide sobre verificação, né? Também um assunto muito abrangente no ramo da engenharia aeroespacial, né? Se puder colocar, por favor, Gabriel, esse daí, exatamente, perfeito. Isso daí é um assunto de engenharia aeroespacial, de sistemas complexos, né? Porque se a gente for lá, sei lá, se for pegar a Embraer, por exemplo, vamos fazer a mesma coisa, né? Vai ter o processo de verificação com esses métodos de verificação. Ou seja, cada requisito que a gente constrói, toda vez que vocês ouvirem falar em requisito, ou forem escrever requisitos ao longo do curso, né, vocês vão passar pelas disciplinas de CPIO, projetos acadêmicos, né, vocês vão escrever vários requisitos aí durante a faculdade e com certeza depois também, né, no mundo profissional. Quando vocês vão desenvolver um requisito, vocês têm que pensar sempre em como que ele vai ser verificado, né? Como que eu vou garantir que o meu projeto cumpriu aquele requisito, eu consigo confirmar de uma forma, por meio da engenharia, eu consigo verificar que aquele requisito foi incorporado no projeto, né? Então tem geralmente esses 4 métodos de verificar um requisito, que é inspeção, análise, revisão e testes, né? Aí eu pergunto para o Gabriel, quem que desenvolveu os requisitos de RF que você utilizou e se foi a equipe de RF que você trabalha, de IT, que planejou as atividades de verificação lá desde o início, né? Tem 2 coisas, um que desenvolve requisito e outro quem planeja, né, as atividades de verificação. A minha pergunta é se são as mesmas pessoas, os mesmos grupos que fizeram essas atividades. Entendi. Então, a gente tem 2, no INPE, vou falar que tem 2 equipes, uma de engenharia, tem mais, mas vou simplificar aqui para
em relação à pergunta. Tem uma equipe de engenharia e tem uma equipe de integração. Inicialmente, em relação ao planejamento da verificação, tem uma pessoa da engenharia que é responsável pela verificação do satélite. Eu acho que ela conversa, eu não tinha entrado nessa parte da etapa de planejamento da verificação, mas eu suponho que ela conversa com o manager, com o gerente de AIT nosso, e ele pergunta como é que vai ser a campanha de integração, de testes, mas ao mesmo tempo ele pergunta também dentro da ETE, para os responsáveis de cada subsistema, e pergunta como é que eles estão pensando fazer a verificação. ETE é equipe de engenharia, né? Só para... Desculpa, ETE é equipe de engenharia. Então, essa pessoa de engenharia é responsável pela verificação. Tudo que for adicionar, tirar o plano de verificação, é essa pessoa que faz. Desse plano de verificação, o gerente nosso de AIT, ele cria um plano de AIT. Esse plano de AIT já para a gente é tipo o nosso roteiro geral, não vou falar cronograma, mas é tipo o que a gente tem que sempre ficar de olho, porque a gente tem que ficar alinhado com esse plano de AIT. Só que assim, o plano de AIT, ele fala, por exemplo, fazer testes em tal estado satélite, com os painéis fechados, com as antenas. Aí eu, como engenheiro de AIT, eu recebo, além do plano que vem do chefe, eu recebo também da engenharia, eu recebo uma especificação de testes, que a pessoa da engenharia fez em conjunto com o responsável da verificação, onde ele definiu como é que cada um dos requisitos ia ser verificado. Então, tipo, eu vou fazer... Na verdade, assim, nem todo requisito, ele passa para mim especificação de testes. Então, eu acho que ele tem um conjunto de requisitos que ele já determinou como ele vai verificar de outra forma, e só com os testes, com os requisitos que ele vai verificar via teste, ele cria uma especificação de testes. Essa especificação de teste, a pessoa de engenharia, o arquiteto de telecomunicações, no meu caso, ele passa para mim e eu vejo a especificação de requisitos, de testes, eu posso comparar com a especificação do subsistema, do requisito do subsistema, para eu entender por que um teste está sendo feito, qual é o requisito que eu estou tentando verificar. E aí, qual é que é minha função? Eu tenho que propor um setup de teste, eu tenho que ver se as ferramentas que eu tenho vai dar para fazer esse teste que ele está pedindo, se eu consigo fazer no tempo certo, quantas vezes que eu vou repetir. Isso aí requer bastante conversação com eles, porque eu posso falar, aconteceu no nosso caso, por exemplo, o transponder nosso, ele é feito pela Thales, e a especificação de testes tinha sido feito, na verdade, não, o equipamento de testes nosso, ele tinha sido feito para um outro transponder antigo. Gabriel, só um detalhe que talvez o pessoal não saiba. Thales Alenia é uma empresa francesa, né, do ramo espacial, e inclusive eu acho que se eu não me engano, foi o Kennedy que fez a pergunta, eu acho que ele chegou a estagiar lá, se eu não me engano, né? Mas é a mesma empresa que forneceu para o Brasil o satélite SGDC, que é o satélite geoestacionário brasileiro que foi lançado há alguns anos atrás, né? Só um complemento aí para quem não... Isso. E assim, Thales é o nome da empresa global, mas assim, tem bastantes locais em diferentes países. Por exemplo, aqui no Brasil, a Thales a gente chama de Omnisys, e eles fizeram, por exemplo, o subsistema AWDT, que é o de transmissão do estado de carga útil. O TTC, na verdade, foi feito na Espanha, então essa Thales está em muitos lugares. Mas assim, voltando na sua pergunta, eu precisava, no modelo elétrico, eu precisava garantir ou verificar se a especificação que eles me passaram era executável. E se a gente, com as ferramentas que a gente tinha, dava para fazer tudo. Aí, teve coisa que para o FM, eu conversei com ele e falei, tem algumas coisas que a gente
está fazendo, não está sendo muito eficaz do jeito que a gente está fazendo. Vou ter que te interromper de novo, Gabriel, desculpa. Pode Mas interromper. só para quem está ouvindo, FM é Flight Model, é o modelo de voo, né? Então é o último modelo que é o que vai ser lançado, né? Existem vários outros modelos antes disso, né? Modelo de engenharia, modelo térmico, radioelétrico, estrutural. O FM é o último, né? É o que vai ser lançado mesmo. Isso. Então, por exemplo, a gente tem uma especificação de teste que a gente utilizou para o modelo elétrico, para o EM, onde a gente verificou se de fato tudo era verificado do jeito que estava planejado inicialmente. E teve coisa que a gente, eu, por exemplo, no meu caso, eu realimentei, dei o feedback para o pessoal da arquitetura e falei, vamos mudar tal teste para tal forma, porque é mais eficiente, não precisa repetir tal teste em tal condição, porque você já testou na mesma condição em um momento anterior, ou esse teste aqui não foi muito legal de executar nessa forma, vamos mudar. Então, tem bastante essa interação entre as equipes, mas basicamente é isso. Eu recebo uma especificação de testes, eu planejo o setup, eu configuro os equipamentos, executo os testes, e eu gero uns relatórios que passo para o pessoal da engenharia analisar, e eles que vão falar se está certo ou não. Meio que a gente no laboratório de integração é meio que um auditor, falar de alguma forma, terceiro que a gente avalia e entrega os resultados para eles. Entendi. Eles tomarem a decisão. Então, assim, de forma resumida, vocês recebem um grande cronograma, né? Como se fosse, não cronograma, mas o que deve ser feito, um plano da gerência, que é o plano de IT, né? Vocês recebem o que deve ser feito, né, da gerência de IT, né? Montagem, integração e testes. E da equipe de engenharia, né? Que é diferente da equipe de IT, né? A equipe de engenharia, que faz o desenvolvimento, você recebe o como fazer, né, as especificações dos testes, só que há uma interação entre a equipe de engenharia, de desenvolvimento, com a equipe de IT, para chegar numa conclusão desse como, né, como que eu vou fazer o teste, os detalhes, como que eu vou executar para conseguir verificar de fato os requisitos. Isso, na verdade, sim, o que a gente recebe de engenharia é o que fazer, não é exatamente o como. O como a gente que faz, a gente que define e conversa com eles para eles falar se estão de acordo. Porque, assim, a gente o que recebe, você precisa verificar a potência de transmissão do transponder, tem que ser maior a X. A gente que vai criar o procedimento e vai falar, eu vou colocar os adressos em tal condição, eu vou medir colocando tal cabo no caminho, eu vou utilizar o analisador o medidor de potência, eu vou fazer tal coisa, e a gente cria um procedimento. E esse procedimento, eles assinam se eles estão de acordo. Então, mais ou menos essa é a dinâmica. Então, deles vem a especificação de testes e vocês que fala produzem... O quê? Que fala o quê? E vocês especificam o procedimento de teste, que fala o como. Isso, né? Isso. Eu vou usar esse equipamento, preciso obter esses resultados, né? Com esses níveis, com essas tolerâncias, etc. Eles passam para a gente o que e o que eles querem receber também. Então, eles falam, eu quero que você me passe a potência que você mediu. Então, em função de que eles querem receber e que eu tenho que verificar, a gente preenche o procedimento, que seria a parte que está no meio. Perfeito. Provavelmente isso acontece em todo o ramo, né, aeroespacial, esse formato aí. Bastante pelo que eu tenho perguntado assim, em algumas equipes, mais ou menos é essa dinâmica. Né? O que muda um pouco é a estrutura. Eu conversei com um colega que ele trabalhou na França, mais ou menos ele comentou que, no nosso caso, a gente depende de uma pessoa que manda os comandos, que seria o test conductor. Ele falou que no caso dele, ele não dependia muito disso, tudo era por scripts, então uma pessoa ia lá e já rodava os testes sozinho, não dependia muito da outra pessoa. Certo. Bom, uma das últimas perguntas que eu tenho aqui, os alunos que estão nos ouvindo, por favor, não se acanhem aí de colocarem perguntas, né? Mas a gente já está indo para o fim aí da palestra. Eu vou fazer uma outra pergunta que também tem bastante relação com esse método de ensino que a gente usa aqui, que é o CPIO,
tá? Nesse conjunto de disciplinas, o propósito é estimular tanto capacidades técnicas, ou seja, né, de desenvolvimento das 4 principais fases de um projeto, né? Concepção, projeto, implementação e operação. Todas as disciplinas técnicas que envolvem o projeto, né? Pode ser cálculo, pode ser aerodinâmica, pode ser... Aí vai depender do projeto que for desenvolvido, né? Pode ser os mais variados tipos. Mas o que eu quero dizer é que essa disciplina, ela exercita habilidades tanto técnicas, né? Quanto habilidades pessoais e interpessoais, que também são importantes, né? Eu acho que você comentou em algum momento na sua palestra que também são importantes. Você interage todo dia, né? Com outros colegas, com outras equipes, né? Com chefe, com chefes de outras áreas, com gerentes, com, né? Mais variados níveis hierárquicos ali dentro da instituição. Aí eu te pergunto o seguinte: se você conseguisse, sei lá, falar uns 2 ou 3, né, algumas habilidades pessoais ou interpessoais que você julga importante para realizar o seu trabalho, ou seja, para ser um engenheiro de testes ou um engenheiro de IT, né, como é falado na área espacial. O que você diria que seriam as 2 ou 3 características importantes para a pessoa ter exercitada, né, para se candidatar, por exemplo, numa vaga dessa? Legal, boa pergunta. Então, a primeira assim, que eu falaria é aprender a trabalhar em equipe. Eu vejo muitas vezes assim, muita informação que você recebe, ou muitas mudanças que você consegue fazer, muita ajuda que você consegue fazer, parte por você querer aprender com o outro, você ser colaborativo. Então, acho que isso aí é muito importante para você trabalhar em equipe. Eu tenho visto muito retorno sendo dessa forma. Eu tento ajudar quem precisa de ajuda na minha equipe ou nas outras equipes, tento perguntar muito, então eu acho que eu tenho sempre a colaboração dos meus colegas na equipe e também de outras equipes. Eu acho que isso aí é super importante. Você não pode ser assim, vou fechar a minha informação, vou fechar o conhecimento, sou eu que quero ser o especialista em tal subsistema. Eu acho que isso aí na área espacial não é boa ideia, não, acho que não é uma boa prática. Outra coisa que eu vejo muito, você tem que aprender a lidar com as falhas. Acho que assim, na área espacial é muito comum ver falhas. É muito comum ver que seu trabalho teve uma coisa errada. O seu trabalho, eu falo, pode ser o desenvolvimento, ou pode ser alguma coisa que você criou. Então, você tem que saber lidar com as falhas. Acho que até muitas vezes a falha nesse ambiente espacial é legal porque você aprende. As maiores aprendizagens que a gente teve foram dos problemas. Então, geralmente você precisa pesquisar mais, perguntar para mais gente, tentar olhar de outra forma. Então, acho que essa aí é uma característica, assim, uma soft skill bem legal para desenvolver. Ótimo. Então, seria trabalho em equipe, humildade, né? Para você não ser o dono da Acho que eu iria verdade. ser colaborativo, mais do que... Colaborativo? Tá. Então, ser uma pessoa colaborativa e resiliência, daria para resumir, né? Aprender com os erros, né? Com as falhas, para melhoramento contínuo. Tem uma pergunta bem interessante que o Felipe colocou ali, que é a seguinte: tive uma dúvida sobre os custos dos testes. O senhor disse que o problema de alguns testes é ter o custo elevado, mas esse custo é alto por quê? O equipamento necessário para a realização é caro ou toda vez que o teste é realizado tem um gasto gerado? Essa pergunta é bem interessante. Então, tem várias variáveis nesse aspecto. Se você for ver os equipamentos, cada um desses equipamentos de RF são bem caros. Caros, eu falo pela ordem de mais de $50.000. Então, só em equipamentos de teste já tem facilmente milhões de reais. Esse é um custo caro. O outro custo, assim, em relação a pessoal, a campanha de IT que a gente teve, por exemplo, no Amazônia, e assim, é mais ou menos esses tempos em programas complexos, projetos complexos, que no Amazônia, você precisa de uma equipe relativamente grande, vamos supor, sei lá, 10 pessoas, mais de 10 pessoas.
por um tempo longo, ou seja, você demora 2, 3, 4 anos, vamos supor 2 anos. Então você precisa pagar para pessoal por um tempo longo, então é outro custo também que tem que ser levado em conta. E quando você vai, por exemplo, na campanha de testes ambientais, que deixa eu ver se tem a foto aqui. Por exemplo, na campanha de teste de ambientais, você vai fazer o teste de termovácuo. Para você colocar o satélite aqui dentro, você vai simular por ao redor de 3 semanas as condições do espaço. Você vai colocar essa câmera aqui de termovácuo em condições de vácuo e você vai aumentar a temperatura e diminuir a temperatura, simulando condições de iluminação no espaço e condições de sombra. Toda essa câmera aqui, ela tem uns 6 metros, 6 por 8 metros. Ela é grande e ela tem um sistema bem complexo à base de nitrogênio para esfriar a câmera. Essa parte aqui que a gente chama de shroud, essa parte preta, as paredes, elas ficam em uma temperatura, acho que de menos 180, por volta de menos 180 graus centígrados. E para você conseguir fazer isso, você precisa de um sistema bem, assim, bem atualizado, com equipamentos bem complexos. Também, se você, durante esse teste, você não pode parar de funcionar, ou seja, esses sistemas também de teste também têm redundância. Você consome uma quantidade enorme de nitrogênio, que você, aqui não dá para ver, mas tem uns tanques do lado do laboratório, uns tanques acho que são de 20 toneladas, de 20 mil litros de nitrogênio. Então, e você consome uns 2 ou 3 durante uma campanha de testes de termovácuo. Ou seja, você tem gastos de pessoal, gastos de equipamento, gastos de consumo de coisas que você consome, nesse caso do termovácuo. Então, os gastos vêm de muitas fontes. E o termovácuo, inclusive, é um dos mais caros, né? Se for analisar testes de vibração, testes de MIMC, né, de compatibilidade eletromagnética e termovácuo, o termovácuo geralmente é um dos mais caros, né? O preço do nitrogênio ele é em dólar, né? Então a gente já imagina que o custo deve ter aumentado muito aí nos últimos anos, né? Ainda mais, né? Já era caro e ficou ainda pior. Eu peguei uma informação aqui enquanto o Gabriel fazia o comentário, uma informação de um artigo aqui que diz o seguinte: o AIT, ou seja, essa fase de montagem, integração e testes, ela pode consumir aproximadamente até 35% dos custos recorrentes, né? E, em média, ela usa 23% do cronograma. Então, imagina, o AIT sozinho ele pode ter 35% do orçamento do projeto inteiro, né? E 23% do tempo, do cronograma do projeto inteiro. Então, é uma coisa que envolve muitos custos, né? Custos muito elevados. E assim, por exemplo, vamos supor o exemplo do Amazônia. Ele é baseado numa plataforma multimissão, na qual você consegue repetir o projeto, ou seja, você não tem que ficar o tempo todo repetindo o projeto. Então, o tempo do desenvolvimento do seu projeto vai ser menor, mas você tem obrigatoriamente que passar pelas mesmas etapas de AIT. Então, não será 2 anos, mas 1 ano 8 meses, 1 ano 6 meses. Então, sim, não tem como você fugir desses gastos. Certo. Para quem não sabe, o Amazônia 1 é o primeiro satélite que utiliza a plataforma multimissão, né? A plataforma multimissão é uma plataforma projetada no Brasil para, como o próprio nome diz, né, ser utilizado em diferentes missões. Então, essa primeira se chama Amazônia 1, possui um conjunto de câmeras que vão fazer uma missão específica, né? Eu posso utilizar a mesma plataforma para colocar outro tipo de carga útil e fazer uma missão totalmente diferente, né? Esse que é o orgulho de ter essa plataforma multimissão é justamente esse, né? A gente pode reutilizar ela em missões distintas, né? Isso que acaba reduzindo o custos, porque tu não precisa reprojetar desde o início todos os subsistemas, né? Porque eles foram projetados já pensando em ter
uma quantidade distinta, né, ou até cargas úteis diferentes, né, acopladas no seu sistema. Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Se alguém Eduardo, só tiver... aqui uma curiosidade, que Sim. talvez vocês vão ver alguma foto, um ventilador apontando para o satélite. Para quem é de RF, esse ventilador a gente usa mesmo assim, porque o satélite ele é projetado para o espaço, onde você tem o espaço ele é muito frio, então você vai ter radiação por esse efeito de radiação pela temperatura do espaço, né? Aqui na Terra você não tem essas condições, né? Então, quando você fecha aqui, fecha as coisas, tem alguma coisa de RF, por exemplo, no nosso caso aqui a gente tem o AWDT, ele é alta potência. Então, alta potência, por volta de quase 50 watts, que ele transmite, e ele esquenta, poderia esquentar muito, né? E a gente coloca um ventilador e ele, de fato, ajuda a baixar uns 7 graus, 5 graus de temperatura, só com o fato de a gente ligar o ventilador para ele jogar o ar quente para fora. Então, nós de RF usamos bastante o ventilador como ferramenta tecnológica de teste. Interessante. Se eu não me engano, também esses ventiladores não são exatamente comuns, né? Eles têm também para, como é que chama? Para evitar aquele choque que pode acontecer. Como é que chama? Agora me fugiu o nome o ESD, descarga eletrostática? Isso, ESD, Electrostatic Discharge. Isso. Eles têm, né, algum dispositivo para isso. Esses aqui que eu sabia são normais, mas a gente usa ao redor do satélite, tem é tipo um ar-condicionado, uma caixinha que a gente colocava aqui para desionizar o ar. Uhum. Mas o ventilador que eu saiba, esse aqui que a gente usava é normal. Tá. Porque também que assim, quando a gente está com o satélite fechado, a gente não tem tanto essa preocupação de ESD. Quando a gente está mais no nível de equipamento, que a gente tem acesso aos pinos, a gente tem mais essa preocupação. Mas aqui, a nossa preocupação em termos de ESD é quando a gente for colocar a mão no satélite, colocar uma pulseira eletrostática, mas esse tipo de cuidado, não tentar evitar conexões que estejam assim expostas, mas em relação ao ventilador é normal. Tá. Perfeito. Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Agradeço muito aí ao Gabriel, foi muito interessante sua palestra, foi muito rica, com muitos detalhes e bastante interessante. Fica os contatos também aí do Gabriel, se eventualmente alguém tiver uma pergunta, pode direcionar para mim também, se quiser, que daí eu redireciono para o Gabriel, né? E eu acho que é isso, só temos a agradecer aí a sua disposição e a sua palestra, que foi excelente, né? Eu que agradeço o convite de vocês, e quando precisarem, podem perguntar, sem problema. Beleza. Então tá, pessoal, obrigado para todo mundo que esteve aí nos assistindo também. A gente se vê na próxima palestra. Então, até logo e fiquem com Deus. Obrigado, professor. Obrigado, palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau.